Olá, boa aula a todos, né? A gente vai começar hoje falando um pouco sobre ligaduras e ponto de aumento, sendo que a gente já viu no semestre passado um pouco disso, né? A gente vai estar revisando e avançando um pouco mais nesse conteúdo. Ó, essa anotação tem no PDF que eu disponibilizei aí no grupo, tá? Então aqui, ó, tem basicamente isso aqui, escrito lá. Isso está na primeira parte, né? Reescreva o trecho abaixo utilizando as figuras pontuadas, tá? A gente tem escrito dessa maneira aqui. Ó, aí tem colcheias, né? Colcheias, mais colcheias. Aí tem a ligadura, né? Aqui também. Aqui tem uma ligadura e tem um terceiro compasso, né? Que é a C mínima, duas colcheias. Aí tem uma colcheia e duas semicolcheias. Não é isso? Isso mesmo. Está ligado aqui e está ligado aqui. Ó, se a gente relembrar o que a gente já fez, a gente já viu que as ligaduras, né? Deixa eu mostrar para vocês. Vou mostrar aqui pelo meu. Ó, essa atividade aqui que a gente está fazendo, né? Se a gente observar, né? Essa ligadura aqui, né? Vou mostrar para vocês aqui, por aqui. Se vocês observarem, essa ligadura ela também pode ter, deixa eu ver se essa canetinha aqui escreve. Ela tem uma outra maneira de se escrever, né? Quando tem dois tempos mais um, né? Aí eu queria que vocês pensassem nesse tipo de escrita, tá? Pensasse um pouquinho e respondesse. Como é uma aula, né? Isso aqui eu vou estar relembrando e fazendo com vocês. Vocês têm que ir acompanhando aí no PDF de vocês, tá? Aqui, ó. Essa figura, né? Vale 3 tempos. Então, qual é a figura que vale 3 tempos? Sendo ponto de aumento. Com ponto de aumento. Aqui não vai escrever, né? Então, vou lá no quadro. Aqui, ó. A figura que corresponde a essa aqui ligada, né? Na verdade é a mínima pontuada, tá? Na verdade, a mínima, o conceito da mínima é o valor da figura, que é 2, mais o ponto, que entra mais a metade dela, né? Então, 2 mais 1, 3, né? Então, 2 mais 1 está ligado a 3, né? Então, aqui é a outra forma de se escrever, tá? Vou repetir aqui, só para escrever como está aqui, né? 2 mais meio. É possível escrever isso aqui? 2 mais meio tempo? Não, né? Porque fica passando. Se eu colocar o ponto de aumento, vai ficar passando. Então, isso aqui eu não vou escrever. Agora, aqui no terceiro compasso, é possível, tá? Eu tenho um tempo mais meio ligado, né? Então, que figura é essa? É a semínima pontuada, né? Aí eu coloco aqui a colcheia, né? Essa colcheia que está solta, ela vem para cá, ok? Aqui eu tenho um outro tipo de situação, né? Um outro tipo de situação, só que aqui a câmera. Tá. Aqui eu tenho um outro tipo de situação, onde eu tenho uma colcheia e duas semicolcheias, né? Essa está ligada a essa, então vai ficar assim, ó. Colcheia pontuada, né? Mais uma semicolcheia. Eu escrevo dessa maneira, tá? Então, escrevam no de vocês, tá? Só relembrando como fica essa execução. Deixa eu ver mais uma ampla. Só lembrando como fica essa execução, né? Ligado, fica
3, 4, pá, tá, pá, tá, 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 tá bom? A execução dessa ligadura fica dessa maneira, mas é mais uma atividade para vocês desenvolver essa parte teórica, né? Essa parte aí mais de conteúdo teórico. Aqui, ó, tá? Essa questão aqui, essa segunda questão é algo pessoal, né? Onde vocês vão complementar, né? Completar o compasso de acordo com as figuras que já tem aqui, né? Já estão colocadas algumas figuras, então vocês vão calcular, né? Se passou o valor, se ainda está faltando, tá? E acrescenta algo pessoal, né? Há várias maneiras de se preencher esse compasso aqui. Agora, uma coisa importante que é o foco da nossa aula aqui é falar sobre a questão dos semitons, né? A classificação dos semitons, que aí está nessa terceira parte, né? Há 3 classificações, né, dos semitons. Vou colocar logo aqui que está bem já detalhado, né? Então, há o semitom natural, né, que ele é formado por notas naturais, né? Como assim? Vou dar um exemplo aqui no quadro. Colocando aqui um exemplo. Vou apagar essa parte aqui, né? O que é o semitom natural? Quando a gente tem as notas da escala, de Dó até a sua oitava, até Dó, né? A gente tem aqui as notas naturais. Nenhuma dessas notas aqui são alteradas, ou seja, se a gente pensar no piano, né? Olha aqui, ó. Se a gente pensar no piano, deixa eu tirar aqui. Se a gente pensar no piano, todas as notas vão ser brancas, tá? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Eu não tenho nenhuma alteração, né? A alteração são essas teclas pretas, tá? Aqui as brancas são todas naturais, né? Então tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Né? O teclado, o piano, é esse instrumento que tem a maior configuração de notas, a maior extensão, né, de notas de todos os instrumentos, né? Por isso que ele tem também 2 claves, né? Assim, desses instrumentos que são mais utilizados, o piano esse instrumento maior em extensão, ok? Então, falando das notas, né, a gente tem essas notas naturais. Dentro dessas notas naturais, a gente tem aquilo que eu acabei de falar, né? 2 lugares que eu tenho semitom. Isso a gente já viu, né? Que é de Mi para Fá, eu tenho semitom, tá? E de Si para Dó, tá? Eu também tenho semitom, ok? Então, isso aí na classificação, né? A gente vai chamar que é um semitom natural, tá? Que é formado por notas naturais, tá bom? Eu tenho uma outra classificação que é o semitom, deixa eu voltar aqui. Tem uma outra classificação que é o semitom diatônico, né? O que é o semitom diatônico? Formado por notas diferentes, tá? Que são notas diferentes. Isso aqui, ó, Mi, Fá, né? São notas diferentes, né? Mi, Fá. Isso aqui a gente chama que é semitom diatônico. Então, se eu tivesse que classificar isso aqui seria um semitom natural, né? E diatônico, tá? Uma outra classificação que existe, é o cromático, tá? O que é o semitom cromático? O semitom cromático, ele é formado por notas, o quê? De nomes iguais, né? Como assim? Tá um exemplo para vocês aqui, ó.
Aqui, esse próprio exemplo aqui, ó, Fá, né? Fá sustenido e Fá dobrado sustenido, né? Só lembrando aqui a ordem dos acidentes, né? Vou colocar bem aqui no quadro. A ordem dos acidentes. Eu tenho sustenido, né? E você já sabe que ele eleva em um semitom, né? A nota. Um semitom. O que é um semitom? Um semitom é isso aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Dó sustenido, né? Isso aqui é um semitom. 2 semitons dá um tom, né? Isso aqui a gente já viu, né? Ou seja, de Dó para Ré eu tenho um tom, um semitom, tá? Isso aqui, ó, tá? Ok, esse aqui é um acidente, isso aqui é outro, tá? O bemol, né? O que é que o bemol faz? Ele diminui, né? Ele faz o inverso, diminui a nota em um semitom, tá? Fora isso, eu tenho outro, tá? Que é esse aqui, ó. Que são 2 sustenidos, que é o dobrado sustenido. O que é que ele faz? Ele aumenta a nota em 2 semitons, ou seja, ele aumenta em um tom. Eu tenho também dobrado bemol, tá? Mesma coisa. Ele abaixa a nota em um tom, ok? E eu tenho também um que desfaz tudo isso, né? Desfaz esses efeitos, que é o B quadro, tá bom? Ele anula, né? Ele anula as alterações que foram feitas na partitura. Um exemplo disso é esse aqui, ó, né? Aqui, ó. Eu estou pedindo para vocês classificarem para mim os intervalos, né? Estou pedindo para vocês classificar para mim os intervalos. Aqui, ó. Vocês vão classificar se ele é diatônico, se ele é natural, se ele é cromático, tá? Aqui eu tenho essa primeira situação aqui, ó, né? A gente pode responder juntos. Então, sol sustenido, né? São notas iguais ou são notas diferentes? Quando eu falo diferentes, né? Tipo assim, são notas de nomes diferentes. A nota, o sol é sol e sol, né? Só que o outro sol é alterado, né? Então aí a gente tem uma classificação, o que? Semitom natural, ele é diatônico ou ele é cromático? O que é que vocês podem dizer? Ele é cromático, tá? Semitom cromático, são notas iguais, né? A segunda aí tem uma alteração, né? Sol sustenido, ok? O segundo exemplo, a gente tem o, aqui melhorou, né? A gente tem o Dó Si, tá? Dó Si. Qual é a classificação disso? Dó Si é um semitom natural. Além de natural, né? Ele é diatônico, né? Porque são notas, o quê? Bem que tal? São notas de nomes diferentes, né? Si, Dó, Si, né? Notas de nomes diferentes. No terceiro compasso eu tenho Lá, Si bemol. E aí, qual a classificação? É diatônico, né? Diatônico. O próximo eu tenho Fá sustenido e Fá dobrado sustenido, né? Como é que vocês classificam esse aqui, através do exemplo? Aí tem os outros, né? Tem os outros que aí, a partir desse você já pode responder os outros, ok? Então, bora avançar aqui para a nossa próxima parte. Aqui eu tenho também uma outra parte que é a classificação dos acidentes, né? Como é que eu classifico os acidentes? Essa classificação que a gente acabou de ver aqui, né? A gente acabou de ver agora, foi a classificação. Deixa eu abrir aqui a imagem. Foi a classificação. Vou botar bem aqui. A gente. Opa! Tá certo, pronto. A gente acabou de ver a classificação do semitom, né? Semitom. Ele pode ser natural, né? Ele pode ser diatônico ou cromático, tá? Ou cromático, né? Natural é quando não tem nenhuma
uma operação, né? O exemplo disso, só existe o Mi, o Fá e o Si pro Dó, né? Todo natural, todo semitono natural, ele é também diatônico, porque são notas, né, diferentes, mas nem todo diatônico vai ser natural, tá bom? E tem uma situação do cromático, que são notas iguais, né, como aqui, ó, Si bemol, né, é Si, as duas notas são Si, né, então Si bemol, semitom, né? Outro tipo de classificação é a classificação dos acidentes, tá? Eu acabei de falando aqui dos acidentes, tá aqui, ó, né? Coloquei no quadro. Então tem aqui esses acidentes, né? E eu posso classificar eles de três maneiras, né? Que a gente vai ver aqui agora. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, acidente fixo, né? Acidente fixo ou tonal, né? É determinado pela armadura. Se vocês observarem, né, aqui no início das músicas, ó, no início das músicas tem uma armadura, né? Isso aqui, ó, esses acidentes que aparecem no início. Quando tem dois acidentes, a gente ainda não viu formação de escala, né? Mas vocês já vão pesquisando isso aqui, como é que funciona. Quando tem dois acidentes, eu tenho o que aqui? Eu tenho a tonalidade de Ré, né? Quando eu tenho aqui um Si bemol na armadura, eu posso ter Fá, né? Quando eu não tenho nenhum acidente na armadura, eu tenho o quê? Eu tenho a tonalidade de Dó ou Lá menor, tá bom? Aí no decorrer da música, né? Da música vão aparecer os acidentes. Por exemplo, esse aqui, ó, apareceu, né? Um acidente que ele não é da escala, ou seja, na escala de Dó não tem nenhum Fá sustenido. Ou seja, esse Fá sustenido aqui apareceu, então eu posso classificar ele como, ó, um acidente ocorrente. O que é o ocorrente? É quando ele é colocado, né, à esquerda da figura e ele altera todas as notas de mesmo nome que surgirem depois da alteração até o final do compasso, né, em que se encontra. Esse é o acidente ocorrente, né? Ele não está na armadura, né? E ele altera, né, todas as notas do compasso, né? Desse compasso aqui, ó, né? Quando ele sai daqui, né, ele já perde o efeito. Então esse tipo de acidente aqui, ele é o quê? Ele é ocorrente, tá? Esse aqui, ó, esse B quadro, né? Pela armadura, né? Quando eu sair desse compasso, essa nota aqui já perderia o efeito, né? Então ela voltaria a ser Fá, sendo desnecessário colocar esse B quadro aqui. Mas eu coloco para quê, né? Eu coloco ele para evitar o equívoco, né, na leitura, né? Então ele é um acidente de precaução, esse aqui, ó, tá? Esse tipo que eu coloquei aqui, ó, de precaução, tá bom? Ó, aqui, ó, esse acidente aqui, ó, que aparece aqui, ele é de armadura, né? Ele é o acidente do fixo ou tonal, né? Esse tipo de acidente aqui que aparece na armadura. Ok? Aí vocês vão classificar aqui por compasso, né? Vocês vão analisar e classificar por compasso, né? Onde aparecem os acidentes. Quais são esses tipos de acidentes? Se é fixo, se é ocorrente ou se é de precaução, tá bom? Ok. Aqui tem uma outra parte, né? Que a gente vai fazer juntos essa aqui, ó, a partir do quinto, né? Vocês vão pesquisar aí como resolver isso aqui que eu já falei, né? Essa parte 4 de classificação dos acidentes. E a gente vai partir para o quinto, né? A gente já aprendeu a desenvolver a escala de Dó, né? Agora a gente precisa desenvolver outras escalas, né? Então a gente vai a partir da fórmula, não sei se vocês já ainda lembram, que quando eu coloco a escala, né, eu tenho uma fórmula. Vou apagar aqui. Ó. Quando eu coloco a escala de Dó, eu tenho uma fórmula de tom e de semitom. Se eu colocar aqui, ó, daqui para cá eu tenho tom, tá?
do Dó pro Ré eu tenho tom. Do Ré pro Mi eu também tenho tom, tá? Do Mi pro Fá eu coloquei aqui, eu tenho semitom, tá? Do Fá pro Sol eu tenho tom. Do Sol pro Lá, tom. Do Lá pro Si eu tenho tom. Com isso, a gente cria uma fórmula da escala maior, tá? Essa fórmula aqui é a fórmula da escala maior, que ela vai servir, né, para mim descobrir quais são as alterações de cada tonalidade. Esse aqui é o primeiro grau, né? Ou seja, o primeiro grau de Dó é o Dó, né? O segundo é o Ré, terceiro é o Mi, quarto é o Fá, quinto, Sol, sexto, Lá, sétimo, Si e oitavo, né? Claro, o próprio Dó. Aí nessa atividade eu queria que vocês fizessem isso aqui, ó, descobrisse qual os acidentes da escala de Ré. Como é que eu vou fazer isso? Colocando aqui o Ré, né? O primeiro grau. Aí eu coloco todas as notas de Ré até Ré, tá? Então, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então, o que é que eu vou fazer depois? Colocar a forma do primeiro e do segundo grau é tom. Do segundo para o terceiro é tom, né? Do terceiro para o quarto é semitom, do quarto para o quinto é tom, do quinto para o sexto, tom, do sexto para o sétimo, tom, do sétimo para o oitavo, semitom, tá? Feito isso, ó, a gente vai fazer as correções. Deixa eu baixar um pouquinho aqui mais, senão não aparece. Aí. A gente vai fazer as correções das figuras aqui, ó. Do Ré pro Mi eu já tenho um tom, tá certo? Tá, não precisa alterar. Do Mi pro Fá eu preciso ter um tom. Então de Mi pro Fá a gente sabe que não tem um tom, tem semitom. Como é que eu faço para corrigir isso aqui? Eu tenho que acrescentar o sustenido, né? Para que eu tenha aqui um intervalo de tom. Então de Mi para Fá sustenido eu tenho um tom. Agora eu tenho que Fá sustenido mais semitom, eu tenho Fá sustenido mais um semitom, eu tenho Sol, né? Sol sustenido, mais um semitom, eu tenho Sol, né? Sol mais um tom, Lá, tá certo, não precisa alterar. Lá mais um tom, Si, não precisa alterar. Si mais um tom, né? A gente já sabe que Si para Dó tem meio tom, então fazer aqui primeiro de Si para Dó. Então, Si para Dó precisa alterar aqui, ó. Preciso aumentar essa distância, né? Então, colocando mais um semitom para que fique um tom. Então, Si, Dó sustenido. E Dó sustenido com semitom Ré. Ou seja, a escala de Ré, eu tenho dois acidentes, né? Que é o Fá sustenido e o Dó sustenido. Com base nisso, nesse exemplo, né? Eu vou pedir para vocês desenvolverem a escala de Sol. Tá bom? Vocês vão fazer a escala de Sol. Desenvolver a escala de Sol maior. Ok? Que é a quinta questão. Na sexta questão, deixa eu virar aqui. Aqui, ó. Na sexta questão, eu tenho uma atividade que vocês vão ouvir, né? E escrever a melodia que eu coloquei, a ligadura, né? Então lá vai. Escrevam, coloquem a ligadura nessa parte aí que eu vou executar agora. Ok? Letra A. 1, 2, 3, 4. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ok? Repetindo a letra A, ligadura. Coloca a ligadura dos lugares que vocês ouviram. 1, 2, 3, 4. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Qualquer coisa pode voltar ao vídeo. Letra B. 1, 2,
3, 4, tá, 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 tá. 3, 4, letra B, tá, 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 tá. Ok? E nós temos a sétima, né? Vocês vão ouvir uma melodia, né? Vou tocar uma melodia aqui. Vocês vão ouvir, ela tem um intervalo de terça, tá? Essa melodia tem um intervalo de terça. São apenas 4 compassos, né? Na parte de baixo, vocês têm aqui a parte para fazer o borrão, tá? Ok? Vamos lá.